Alô, alemão! Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso canal aqui do YouTube do Domi Language Institute. Meu nome é Domi, eu sou professora de neerlandês e aqui nesse canal prepare-se para ver os melhores conteúdos de aprendizado do neerlandês para brasileiros. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma aula bem simples, rápida, prática e instantânea para você aprender de vez as diferenças entre usar o nee, o geen e o niet. Quando que nós vamos usar aí essas três formas de negação no neerlandês, tá? Antes de tudo, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que no português, nos idiomas em si, nós temos os termos das frases. Então, a gente precisa primeiro entender o que é um substantivo. Então, um substantivo é tudo aquilo que vai ter um artigo. Quando a gente fala sobre artigo no neerlandês, a gente está falando daqueles bonitinhos que são o de e o het, tá? Então, tudo que tem um artigo é um substantivo, como, por exemplo, a gente fala, né? De auto, o carro, ou a gente fala het huis, que é a casa, ou a gente fala, por exemplo, het boek, que é o livro, ou no plural, né, quando a gente fala de kinderen, as crianças. Então, tudo isso aqui, né, o de, o het e o de são artigos. Sem esquecer que a gente também tem os artigos indefinidos, como o an, né? Os artigos indefinidos, não, perdão, porque só tem um no neerlandês. Então, a gente tem o an, que é o ou uma. Então, também posso falar de auto, o carro, mas também posso falar an auto, um carro. Tá? Então, isso aqui é muito importante da gente saber. Por quê? Porque é muito importante que a gente saiba a exceção da regra, para que a gente não fique decorando um monte de regra aí, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Nós temos três formas principais de negar. Usando o nee, ele é usado quando a gente tem uma pergunta de sim ou não. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, heb je tijd? Se você não tem tempo, você vai responder nem. Não. Isso é o que a gente chama de pergunta fechada. Uma pergunta fechada ela só pode ser respondida com sim ou não. Uma pergunta aberta, quando eu falo, por exemplo, qual a cor do teu carro? Você me responde, o meu carro é azul. Isso é uma pergunta aberta, tá? Então, para perguntas, né, para perguntas fechadas, a gente pode responder com o nei, que é o não, ou com o ja, que é o sim. É meio aquela história, né, do sim, não, talvez, então não tem talvez, ou é sim ou não, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o uso do nei. O nei é simplesmente para dizer não, não, sim ou não, sempre aí para perguntas fechadas. Quando a gente trabalha com geen ou niet, a gente precisa entender que os dois têm usos muito definidos quando a gente vai negar no neerlandês. E o que a gente precisa entender aqui é que o geen, ele vem antes de substantivos. E o que são substantivos? Isso aqui que eu expliquei para vocês ali no comecinho da aula, tá? Então, vamos pegar aqui algumas frases de exemplo. Ik lees het boek. Ik loop. Wij gaan naar het strand. Mijn kat is blij. Temos aqui 4 exemplos de frases em neerlandês. Tá? Vou colocar mais uma. Zij koopt een krant. Antes de tudo, o que a gente tem que entender aqui? Tá? Vamos identificar que tipo de frases são essas. Quando eu falo, por exemplo, ik lees het boek, significa, né? Eu leio o livro. Ik loop, eu ando. Mijn kat is blij. Meu gato
está feliz. Wij gaan naar het strand. Nós vamos para a praia. Zij koopt een krant. Ela compra um jornal. Então, aqui a gente precisa entender o seguinte. Eu falei para vocês que o geen, ele é usado para negar um substantivo, certo? Se você prestar bem atenção, o geen, dentro dele, nós temos o artigo indefinido. Ou seja, todas as vezes que você tem automaticamente um artigo indefinido, você pode negar usando o geen. Então, zij koopt een krant. Ela compra um jornal. Zij koopt geen krant. Ela não compra nenhum jornal. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, ik lees het boek. Então, a gente já fez isso aqui. Zij koopt geen krant. Zij koopt een krant. Zij koopt geen krant. Ik lees het boek. Aqui a gente precisa entender que o het book é um substantivo, o livro, tá? Então é importante aqui que a gente pense um pouquinho também. Eu também posso falar, por exemplo, ik lees een boek. Posso trocar, posso usar tanto het como een. Ou seja, se eu posso fazer isso, eu também posso usar o geen. Então, ik lees geen boek. Para negar essa frase aqui. Ah, Domi, não existe eu colocar um G antes do het? Porque sim, né? Pode aparecer esse tipo de pergunta, como já apareceu no meu curso online. Posso usar o G antes do het? Ficar het? Não, isso não existe, tá? A gente literalmente identifica que o het, ele é um artigo, então por isso a gente usa o geen. E a gente identifica, né, que o book aí é um substantivo, tá? Então por isso, ik lees geen boek. Zij koopt geen krant. Levando em consideração que a gente vai ter aqui o krant, que é um substantivo, jornal, e o book, que também é um substantivo, livro, certo? Agora, pegando esses outros exemplos. Wij gaan naar het strand. Wij gaan naar het strand. O que é que significa isso aqui? Nós vamos para a praia. Muita gente fala, por exemplo, assim, vou colocar aqui, né? Wij gaan naar geen strand. Posso fazer isso? Não pode fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente tem um outro membro da oração da frase, que é uma preposição, que é o naar. Então, naar, ele automaticamente bloqueia aí esse substantivo. E o que é que vai acontecer? A gente usa o niet nessa posição aqui. Então, wij gaan niet naar het strand. Por quê? Porque quando a gente tem uma preposição numa frase, né, que é o naar aqui, por exemplo, a gente coloca o niet antes, certo? Quando eu falo, por exemplo, também um outro exemplo com uma preposição, quando eu digo assim, hij praat met haar. Aqui, o met também é uma preposição. Então, eu posso dizer, hij praat met geen naar? Não. Eu vou falar, hij praat niet met haar. Por isso, a gente usa aqui o niet na frente de preposição, certo? Depois, nós temos o ik loop. Então, vamos marcar aqui, já foi essa, já foi essa. Agora o ik loop. Ik loop significa eu ando. Eu simplesmente estou dizendo que eu estou fazendo uma ação. Eu ando. Ou também posso dizer, por exemplo, eu como. Ik eet. Ou também posso falar, por exemplo, ik ren. Eu corro. Vamos colocar aqui a tradução. Eu como. Eu corro. Ou seja, quando a gente tem isso daqui, o que é que acontece? Para a gente negar isso daqui, vocês, né, concordam comigo que a gente aí não tem nenhum substantivo?
não tem nada que onde eu possa colocar o REN antes. Eu tenho um pronome, que é o ik, tenho verbos que são loop, eet, ren. O que eu posso fazer aí para negar? Vou simplesmente colocar o niet aqui depois. Ik loop niet. Eu não corro. Ik eet niet. Eu não como. Ik ren niet. Eu não corro. E essa é uma segunda forma de você usar o niet, colocando ele no final da frase quando você tem aí, por exemplo, apenas um verbo, tá? Depois, um outro exemplo. Mijn kat is blij. Quando a gente tem aqui, meu gato, a gente tem aqui, por exemplo, meu gato está feliz. O que a gente identifica? A gente identifica que o mijn kat, que é o sujeito da oração, kat é um substantivo, mas é ele que está fazendo a ação, ele que está feliz aí. Então, não preciso colocar o negativo na frente dele, porque não meu gato não faz sentido. Então, para eu negar essa frase, eu teria que traduzir como meu gato não está feliz. Então, o que vai acontecer aqui? Vou colocar a minha negação antes do verbo? A minha negação ela tem que vir antes do blij. O blij que é um adjetivo, ele dá uma característica. Ou seja, meu gato está feliz, mijn kat is blij, meu gato não está feliz. Mijn kat is niet blij. Ou seja, aqui a gente vai colocar o niet antes de um adjetivo. Um outro exemplo. Jullie zijn leuk. Ou seja, vocês são legais. Deixa eu colocar aqui a tradução para vocês. Vocês são legais. Como que eu vou negar isso daí? Traduzindo para o português, vocês são legais, vocês não são legais. Então, se eu quero negar, eu vou colocar o niet aqui, ó. Então, jullie zijn niet leuk. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí desse rolê que é o uso do niet, do geen e do nee, tá? Aqui no cantinho eu vou colocar um overzicht, né? A gente chama de overzicht no neerlandês, que é como se fosse um resumo. Então, esse overzicht, né? O que a gente vai entender aí? Quando para usar o nee, perguntas de sim, não. Perguntas fechadas. Quando que eu uso o geen? Tá? É a pronúncia. Geen. Geen. É quase o som de um carro ligando, né? Geen, geen, geen. Geen. Então, o geen, ele é o que a gente usa negativa antes de substantivos ou antes de nome. E a gente tem o niet, que a gente usa com o resto. Ou seja, a gente usa em final de frase. A gente usa antes de preposições. E a gente também pode usar o niet antes de adjetivos. Espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho, né, sobre o uso de nee, geen e niet. Isso aqui é uma aula introdutória, então tem aí bastante informação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me deem um like, porque eu estou começando, tá? Por favor, vou pagar de blogueira pedindo like. Por favor, me dê um like, dá um joinha, se inscreve no canal. Não sei fazer essas coisas de blogueira de YouTube, mas eu tô tentando, tá, gente? Então, trouxe para vocês aí esse conteúdo. Espero que com o tempo, né, melhore um pouquinho. E espero que vocês gostem. Me sigam, né? Me sigam lá no Instagram, nas contas lá da escola. E ficamos por aqui, tá bom? Até a próxima. Tot de volgende keer. Doei doei!